rádio feita para quem adora, em 24 horas de louvor e adoração. Estamos aí nesse finalzinho de 2022. Como falamos aqui, né? 2 anos de muito louvor e adoração. Jesus nasceu, é Natal, Jovem Gospel FM. E nesse momento nós vamos compartilhar com você da palavra do Senhor, que é tão especial, que é um alimento espiritual que nos ajuda na nossa caminhada. E olha, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto relacionado até ao Natal. Por quê? Porque à espera do povo, muitas vezes alguns desanimam, né? Devido à espera. O nosso tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele sabe a hora certa de agir e como fazer. Nós somos meros mortais, que somos levados pelos nossos desejos maus e queremos resolver as coisas com a nossa força, mas não funciona assim. Se queremos ter paz, se queremos ter a esperança, nós devemos confiar no Senhor. Jesus Cristo, que foi prometido desde lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, o homem caiu, Deus já prometera a libertação desse povo do pecado através do seu Filho Jesus. Então hoje nós recebemos a bênção, nós podemos hoje agradecer a Deus pelo presente que recebemos, que é Jesus Cristo. E muitas pessoas estão torcendo isso aí, estão mudando, mas nós devemos declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mesmo que nós sentimos que está demorado, né? Mas nós devemos confiar. Aos 700 anos, a promessa de Isaías, né? Que o Senhor passou para Isaías, o profeta dele, quando fala lá em Isaías capítulo 7, versículo 12, mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? No versículo 14 ele diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Como lemos aqui, Deus conosco é o melhor presente que poderíamos receber, gente. É a presença de Deus em nossas vidas. Embora muitas pessoas querem se afastar de Deus, porque quando nós buscamos a presença do Senhor Jesus, a presença de Deus, ela nos confronta, né? Porque a santidade, nossa vida aqui é a vida de pecado. Estamos vivendo num mundo pecaminoso e Jesus veio a esse mundo para nos libertar desse pecado. Então é hora de olharmos e fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus e ver a nossa única esperança, o melhor presente que a humanidade poderia receber. Então a nossa leitura de hoje vai estar em Deuteronômio 9, versículo 7 a 24, porque um povo lá no passado, que foi liberto das garras dos egípcios, né, da escravidão, foi liberto para ir para a sua terra prometida, uma terra muito especial preparada para esse povo. Mas o povo reclamão, obstinado, um povo rebelde, não entrou na terra prometida. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa, né, Eliana? Sim. Recebemos a promessa do Senhor que o Messias viria, né? O Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, viria para nos libertar do pecado. E nós recebemos esse presente. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou e nos trouxe esse presente. Será que nós estamos também abusando da paciência do Senhor e esquecendo de declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, fazendo como aquele povo que fizeram lá no passado e não entraram na terra prometida? Pois é, então vamos ler Deuteronômio 9, versículos 7 a 24. Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito de pedra, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água.
O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos, e vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as adiante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote-Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades-Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Fazemos uma reflexão, pessoal. Esse povo obstinado, como o próprio Deus diz, Deus ficou irado naquele momento pelaquela nação pecaminosa, pelaquela rebeldia, e a frase foi que estava a ponto de destruí-los, de apagar o nome deles da face da terra. Agora vamos fazer uma reflexão e pensar. Ali estava Moisés, um servo de Deus que foi preparado para tirar aquele povo e levá-lo para a terra prometida. Nós hoje vivemos nos dias em que Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo. Que valor estamos dando a esse Jesus, a esse Filho do Deus Altíssimo? Será se estamos sendo gratos a Ele? Se Deus falou aquilo para aquele povo, porque Moisés tinha os tirado de lá, pela promessa da terra prometida, o que Deus fará com o povo que está simplesmente abandonando, fazendo pouco da presença do seu Filho aqui na terra. Muitos de nós estamos nos preparando para fazer festas e festas de confraternização e festas maravilhosas de presentes, mas será se realmente Jesus Cristo está sendo valorizado, o Filho de Deus, como deve ser valorizado? Devemos pensar nisso aí, porque Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, e o seu Filho Jesus está voltando. A promessa que voltaria está valendo, e os seus dizeres em que esse mundo está com os dias contados, está. Então devemos nos aproximar do trono da graça, pedir perdão pelas nossas fraquezas, nossas falhas, e nos apresentar a esse Deus maravilhoso, e não fazer como aquele povo lá no Velho Testamento fez, depois de ter sido liberto das garras dos egípcios, serem
prometido a eles uma terra prometida, uma coisa muito especial. Por causa do tempo, estava demorando, negligenciaram, foram obstinados, rebeldes, blasfemaram, murmuraram e perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Será se nós estamos também perdendo a oportunidade de estar na presença do Senhor e morar com Ele lá no paraíso? Vamos ter cuidado com isso aí. O texto que acabamos de ler, vemos que Israel, o povo escolhido por Deus para ser diferente dos outros, não tinha muita paciência. O tempo parecia ser-lhe contrário, demorado demais para passar. Mas será isso mesmo? Seria possível Deus se esquecer de que tanto amava esse povo? Ele demonstrava isso a eles dia após dia e mais tarde também afirmou: haverá mãe que possa esquecer seu bebê se ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Não, Deus não nos esquecera. Com o passar do tempo, era o povo que se esquecia de Deus, corrompendo o seu coração. Assim como estamos nos dias de hoje, nós muitas vezes fazemos a promessa ao Senhor: Senhor, vou te servir, vou andar contigo a partir de agora, quero te servir, a minha vida é completamente tua. Passa pouco tempo, estamos desviando nossos pensamentos, aquela promessa parece que está esquecida, envelhecida. Assim como começamos o ano de 2022, fizemos tantos planos, apresentamos nossas vidas a Deus e que iríamos viver mais perto dele, e de repente nos encontramos tão distante. Mas Deus é compassivo e nos dá a oportunidade de nos reconciliar com Ele, é verdade? Quantas vezes temos a oportunidade de, no nosso deitar, apresentar nossas vidas ao Senhor, pedir para que Ele limpe o nosso coração do pecado, daquilo que praticamos, e Ele tem toda a paciência do mundo e nos dá a oportunidade de mudar. Não acredito que os números sejam mágicos, mas o número 40 é citado diversas vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Deus mandou o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, lá em Gênesis 7, versículo 12, fala sobre isso. Nínive seria destruída depois de 40 dias, Jonas 3:4. Jesus ficou 40 dias em jejum, como está aí no versículo que nós acabamos de ler no início, que diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, Mateus 4:2. Moisés teve sua vida marcada de 40 em 40 dias ou anos. Ele viveu 40 anos no Egito e os outros 40 no deserto, sendo preparado por Deus para conduzir o povo. O texto de hoje também menciona o período de 40 dias, porém os israelitas não souberam suportar as dificuldades, nem aguentar esperar. Passaram 40 anos vagando no deserto, acabando por morrer ali mesmo, sem poder entrar na terra prometida devido à sua desobediência. Da conquista participaram somente seus descendentes, e Josué e Calebe, estes por causa da sua fidelidade a Deus. Talvez 40 dias seja muito tempo quando se espera algo de Deus, como uma resposta, mas é pouco quando se tem de agradecer e servir. Que possamos aprender a não deixar o tempo nos afastar de Deus, mas que usemos o melhor dos nossos dias para buscar a presença de Deus e nos aproximar dele. Jesus Cristo é Deus conosco. Emmanuel, ele veio para trazer a esperança para os perdidos. Se nós não tivéssemos a esperança da vida eterna, o que seria de nós? Jesus veio nos trazer essa esperança, nos mostrar: meu filho, é por aqui que você tem que andar, porque eu vou te esperar no fim da tua jornada. Nós estamos passando, cada ano que se passa, mais perto do fim estamos. Nós devemos despertar do nosso sono, desse mundo que o diabo coloca em nós, de nos ficarmos adormecidos, bêbados, ficarmos perdidos, vagandos, vislumbrados pelas coisas do mundo e esquecendo das promessas de que Jesus está voltando e que nossos dias estão findando aqui.
esse Natal, que ele seja uma data especial de reflexão na sua vida e de pedir para que Jesus realmente venha morar no seu coração. Nessa época, Jesus do Natal, não é, na verdade não é o mês de dezembro, né? Mas é comemorado no mês de dezembro, mas na época que Jesus veio a este mundo, Maria estava para dar à luz o filho e não tinha lugar para ela ficar. Ontem tivemos até uma mensagem na igreja sobre isso, que nós vamos falar essa semana sobre esse assunto também. Não teve lugar para o Filho de Deus nascer. O único lugar que ele foi para um estábulo, né, o curral, que lá só tinha animais, e o cheiro era de animais, e todos que conhecem um curral sabem muito bem do mau cheiro que é o curral. O Filho de Deus nasceu lá, mas mesmo assim cumpriu a sua missão de trazer o perdão dos pecados para aquelas pessoas que não o receberam. E tem a oportunidade hoje de refletir nessa sua palavra e se arrepender dos seus maus caminhos e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se, Jesus quer nos dar a esperança da vida eterna e morar com Ele na eternidade. Esse Natal possa despertar isso no seu coração e não viver à busca de presentes materiais, somente deles. É bom festejar o Natal, é bom ter a ceia do Natal com a família, se você tiver a oportunidade de reunir com sua família, mas lembre-se, não esqueça de colocar Jesus no centro dessa família. O colocar Jesus que a gente fala é obedecer os seus mandamentos, não fazer como aquele povo que dentro de 40 dias que esperaram Moisés se corromperam. Talvez na nossa vida hoje possamos achar que está demorado demais o problema que eu estou passando, a dificuldade não tem fim, mas lembre-se, o Senhor está com você. Ele veio a esse mundo para nos trazer a esperança de quando estivéssemos em dificuldades, pudéssemos olhar para Ele e ver que Ele está conosco. Não vamos abandonar a nossa fé, nem esfriar o nosso desejo de estar com o Senhor. Que esse Natal possa despertar em nossos corações o desejo de estar com Jesus.